Quero cumprimentar cada um dos vereadores e vereadoras e também de quem nos está acompanhando pela TV Câmara. Dizer que eu tenho estado muito alegre nesses dias desse projeto que nós fizemos aqui, que foi de emenda impositiva, junto aqui com um colega vereador, Rodrigo Salomão. Acho que nós agora vamos deixar um legado aqui para essa casa, de que é os vereadores poderem influenciar no orçamento da cidade. Então eu quero aqui deixar registrado que uma das minhas preocupações quando elaborei esse projeto foi de a gente ajudar as entidades que atendem os idosos do nosso município. O poder público não tem nenhum espaço que atende esses idosos. Quem faz o atendimento e a política de atendimento ao idoso são as entidades que é o Lar Frederico Ozanam, o Lar Fraterno da Cássia e a Associação Humanitária Amor e Caridade. Ontem ela ofereceu um jantar aqui para os vereadores conhecerem as suas necessidades. Infelizmente eu não pude estar presente por conta de compromissos de estudo, mas eu tenho certeza que cada um recebeu aqui essas reivindicações e vai olhar com carinho para que a gente também possa ajudar essas entidades que cuidam dos idosos aqui no nosso município. Até porque, não fossem essas entidades, eu nem saberia dizer aonde que esses idosos estariam. Muitos deles, talvez, jogados ao vento, jogados à rua, porque não tem família. Muitas vezes a família não tem condição de cuidar como deve ser cuidado, e lá eles encontram esse gesto de carinho, e esse gesto que é fazer valer o direito ao idoso. O direito ao idoso, o direito do idoso à educação, à saúde, ele está assegurado pelas leis no nosso país. Nós precisamos fazer cumprir, porque não basta ter lei. O Brasil é o país campeão de boas leis, mas que infelizmente muitas dessas leis não são verdadeiramente aplicadas. O Brasil não tem problema de lei. O Brasil tem problema é de aplicar a lei. Então o Estatuto do Idoso assegura uma série de direitos, mas que ainda no ano de 2018, esses direitos são descumpridos. Então quero aqui chamar a atenção dos vereadores para que olhem com muito carinho as demandas enviadas aqui pelas entidades e que a gente também possa ajudá-las nessa missão nobre, que é cuidar dos idosos aqui do nosso município. Evidentemente que teremos mais algumas reuniões com a Frente Parlamentar em defesa do direito das pessoas idosas, mas eu quero aqui deixar esse recado para vocês, deixar esse pedido de olhar com muito carinho essas reivindicações, para que quem sabe a gente consiga ajudar o maior número de entidades possível, porque ajudando as entidades, evidentemente que nós estamos ajudando também as famílias dos idosos e os idosos que lá são atendidos. Também quero dizer que esse fim de semana estive aqui com outros vereadores, discutindo política de moradia com o Coração Valente, que é uma ocupação que está aqui no nosso município. Foi um momento muito, para mim, emocionante, por conta de que vocês que conhecem a minha história, né, a minha mãe também foi sem teto, e a gente conseguiu, através dessa luta, construir nossa casinha também no Conjunto 22 de Abril, e lá conservo ainda meus amigos, mas quando a gente retoma uma luta dessa, é sempre importante a gente lembrar da nossa infância, lembrar da nossa juventude, e eu fiquei olhando muitas crianças lá, né? E a gente que quer ter um Brasil melhor, nós precisamos cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos jovens, colocá-los num caminho correto, que é o da educação, que é do emprego, mas também do lazer, né? Pelo esporte a gente consegue fazer com que as nossas crianças façam uma prática saudável, uma atividade física, mas ao mesmo tempo influenciar na sua formação, influenciar no seu caráter. E é por isso que, enquanto vereador, a gente precisa dar muita atenção à política de moradia. O desemprego agravou, muitas famílias não conseguem nem pagar mais aluguel, essa é a verdade, ou escolhe pagar aluguel, ou escolhe comer muitas vezes, e que a gente precisa é retomar o programa Minha Casa Minha Vida no município.
Nos últimos 10 anos, construímos 1.600 unidades. Muitas das pessoas que moravam em área de risco, que moravam também em ocupações que foram desalojadas pela justiça, estão morando nesses condomínios. E agora, nesses 2 últimos anos, a gente ainda não conseguiu construir. E aqui eu sempre faço uma meia-culpa do município, porque projetos habitacionais são projetos bastante custosos. Uma unidade residencial hoje custa por volta de 120 a 130 mil reais. E a gente sabe que depende do apoio do governo estadual, depende também do apoio do governo federal. E por falar em governo federal, esse governo que aí está desmontando os programas sociais. Em especial Minha Casa Minha Vida. Já não tem mais empreendimentos sendo construídos, já não tem mais projetos voltados à habitação popular, habitação que atenda, que a gente fala da faixa 1, aqueles que ganham até R$ 1.600, e também não tem mais recurso para atender o faixa 2, que é aquelas pessoas que ganham de R$ 1.600 para cima. Então isso para mim é um verdadeiro absurdo, esse governo, que ele vem fazendo com o nosso país, desmontando várias políticas sociais, em especial da moradia. E quem sofre? Quem sofre é o povo que não consegue pagar aluguel, que escolhe entre pagar aluguel ou comprar a cesta básica. É essa a conjuntura que nós vivemos hoje. Então, que nós renovemos a esperança que o Brasil vinha sentindo há pouco tempo atrás, de a pessoa, de os trabalhadores poderem sonhar com uma casa própria, poder sonhar em ter seu teto. Esse governo que aí está, em pouco tempo, desmontou as políticas sociais que haviam sido implementadas nesse país, na área da habitação, em especial nos governos do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. Então, se nós agora temos a oportunidade de participar dessa eleição, nós precisamos renovar esse voto em pessoas que têm compromisso social. Tenho ouvido muito candidato aí que acha que o problema de moradia se resolve na bala, que acha que o problema de educação se resolve na bala. Ora, senhores, que mundo que estamos, né? Parece que estamos tendo um retrocesso, de achar que tudo vai se resolver por a pessoa andar armada, né? Que a segurança pública irá resolver se cada um possuir uma arma. Vai gerar mais violência, como está lembrando aqui o vereador Abner. Vai gerar mais violência, porque nos países em que é permitido, a violência é maior. Os países, vereador Abner, por exemplo, o Japão, os policiais não usam nem arma de fogo. Na Áustria, sabe por quê? Porque se ataca a violência, não é com mais violência, se ataca a violência com outras armas. Por que esses países têm pouco índice de homicídio, ou quase nada? Porque são os países mais iguais do mundo, do ponto de vista da distribuição de renda. O nosso país é um descalabro, apesar de ser uma das maiores economias do mundo, é muita diferença entre as pessoas, é muita diferença. Agora, nos países mais desenvolvidos, não. A diferença entre a pessoa que ganha mais e a pessoa que ganha menos, ela é bem menor. Então as pessoas podem comprar bens, o jovem pode estudar, pode sonhar com uma faculdade, pode ter acesso a que todos os outros jovens têm. Agora nesse país não, infelizmente. Então, ao invés de a pauta da eleição ser a violência, ser porte de armas, ser resolver a bala, que coloquemos em pauta as milhares de crianças que fazem trabalho infantil, com 7 anos, 8 anos, 9 anos, estão nas carvoarias, estão nas madeireiras. São essas crianças que nós precisamos cuidar, para que ela não se torne um jovem infrator. Coloque em pauta os milhares e milhares de idosos que estão aí sem receber um benefício previdenciário, porque não trabalharam? Óbvio, não. Tem muita gente, vereador Abner, que trabalhou na roça,
e naquele tempo os fazendeiros não registravam. Tem muita empregada doméstica, vereador Lucimar, que trabalhou 15, 20, 25 anos sem registro, porque há pouco tempo atrás a empregada doméstica era considerada como um trabalhador análogo à escravidão, porque não tinha direito de férias, não tinha direito de hora extra, não tinha direito ao 13º. A escravização continua, Luiz Flávio. Exatamente. E, inclusive, um candidato a presidente que fala que vai resolver na bala, votou contra a lei das empregadas domésticas. Votou contra. Né? Então, essas pessoas que hoje estão com uma idade avançada, não conseguem se aposentar, porque o seu patrão não registrou, não recolheu contribuição previdenciária, e o governo atual dificulta o recebimento do auxílio ao idoso. É isso que está acontecendo. Então, esse Brasil, não é esse Brasil que eu quero não, vereador Paulinho. O que eu quero é um Brasil que estava na pauta há pouco tempo atrás. O jovem podendo entrar na universidade, sendo filho de pedreiro, sendo filho de empregada doméstica, tendo o direito de estudar. Os nossos idosos tendo com mais facilidade o acesso ao benefício previdenciário. O que esse governo fez? Cortou muitas pessoas. Eu tenho no meu escritório, vereador Rodrigo, pessoas que estão com cirurgia marcada de coração, que o INSS cortou o benefício. Ao contrário, na semana passada, deu 16, alguma coisa de reajuste para o Poder Judiciário. Então, eu ouvi hoje uma frase que é o seguinte: governar é fazer escolha. E esse governo que está aí já fez a sua escolha. E a escolha não é do povo brasileiro. A escolha desse governo é governar por meia dúzia nesse país. E o que a gente precisa é de um presidente que governe para todos. É essa dinâmica que tem que ser implantada no nosso país. Agora, como eu falei, governar é fazer escolha. E votar também é fazer escolha. Que nós, nesse dia 7 de setembro, caminhemos para uma eleição onde nós iremos fazer a melhor escolha. E a melhor escolha é a gente construir um governo, construir uma Câmara dos Deputados, um Congresso, com políticos que queiram efetivamente ajudar o nosso Brasil a ser mais igual, ser mais justo, ser mais solidário, ser mais desenvolvido. Que volte o emprego, que volte as oportunidades no nosso país. Muito obrigado.